Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo carinho da audiência. E antes de falar para vocês quem é a nossa entrevistada de hoje, um recadinho. Mandem sugestão de pauta para o nosso programa. Você conhece alguma iniciativa cultural bacana? Entre em contato conosco pela rádio ou pelo site. É Campo Aberto para a Cultura. Então vamos apresentar quem está conosco hoje, que é a Cirlei Moro, que é a diretora do Colégio Laranjeiras do Sul. Um dos colégios que é referência no município, tanto pela desenvoltura do colégio em relação ao aprendizado, como também por ser um colégio mais antigo do município, por ser a primeira escola formalizada no município, né? O município de Laranjeiras do Sul faz 71 anos, agora no dia 30 de novembro, e o Colégio Laranjeiras tem 101 anos. Ele já teve outros nomes, né? Teve antes Aloysio Maier, depois desmembrou a parte do ensino municipal e foi para uma outra estrutura que se chama Aloysio Maier, mas ficou o Colégio Laranjeiras, né, com todo esse histórico aí que a Cirlei vai falar um pouco mais pra gente. Cirlei, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos, né? Obrigada pelo convite. Então, na realidade, o Colégio Laranjeiras, ele tem origem, né, lá muitos anos mesmo atrás, né, com a vinda do primeiro professor, né, estadual, que é o professor Aloysio Maia, né, que foi o primeiro professor da nossa região. Foi o primeiro diretor do colégio também. Ele acaba sendo, mesmo que na época não se tivesse esse nome, ele foi o primeiro professor. E antigamente o professor, ele era o professor e também ele cuidou de toda a parte administrativa da escola. Então, não foi meramente um professor, né? Ele foi o professor. Então, foi com ele que teve toda a origem. E quando a gente coloca assim, realmente a escola tem origem, né, da primeira escola, teve várias denominações. O que caberia, de repente, aqui, a historiadora, a que fez, na verdade, a pesquisa do histórico do Colégio Laranjeiras, que até alguns anos atrás, o ano passado, nós tínhamos uma história, né, que não é o que é contada hoje. Então, ela teve até 2 anos de pesquisa, onde ela realmente descobriu, né, que a Daiane, a nossa bibliotecária, que é historiadora, né? E ela fez toda uma pesquisa e que descobriu realmente a origem da nossa escola, né? Assim como as demais escolas estaduais de Laranjeiras do Sul, todas elas, em algum momento, elas tiveram as mesmas raízes, né? Então, o nosso colégio... Nasceram do Colégio Laranjeiras. Exatamente, que o Laranjeiras teve origem lá da escola Tiradentes, aquela escola de madeira. Então, tem toda uma história que demandaria aqui, na realidade, um outro programa, talvez, isso, com a gente só pesquisadora. A gente só está dando uma passadinha pela história da escola, né? Porque a gente vai falar mesmo de educação, das experiências, né, que você nos traz ali como um colégio referência. A questão da história do colégio, né, é só para a gente falar um pouquinho assim do quanto que tem história mesmo, né? Exatamente. O quanto que essa escola é importante para o município de Laranjeiras do Sul. Cirlei, mas o nosso programa é Campo Aberto para a Cultura e o que nos move a trazê-la aqui é para falar também das iniciativas culturais do Colégio Laranjeiras, porque, né, tem toda essa função educativa, tudo mais, mas isso também
não fica parte, né, do que da cultura, né? Exato. E o que é cultura se não passa também pela escola, né? A gente diz que a família é o berço da criança, na educação, na cultura, mas eu até brinquei agora há pouco que eu postei também no meu site uma matéria sobre o colégio, sobre as iniciativas do colégio, e coloquei ali, bom, a família é o primeiro berço, mas quando não é, né, a escola tá aí para isso, né? E tudo passa pela escola. Então, a criança que não tem a oportunidade, muitas vezes, com os pais, mas a escola cumpre isso, né? E acaba, às vezes, despertando ali grandes leitores, grandes atores, né? Como é que é isso? Você se diferencia muito por ser uma diretora que acolhe projetos culturais, seja da escola, seja da comunidade. Como que você vê isso? Por que a importância disso? Como você disse, a escola acaba sendo, na realidade, a segunda casa do aluno, né, dessa criança. E eu sempre acreditei e imagino uma escola e tentamos, enquanto equipe diretiva da escola, uma escola viva, dinâmica, onde você possa colocar coisas agradáveis no ambiente, na parede, onde você possa, no momento que o aluno não está lá na sala, né, mas que ele possa estar no corredor da escola ou em período contrário, produzindo algo de bom, né? Então, o que a gente sempre tenta realmente proporcionar ao nosso aluno essa escola viva, né? Onde ele possa, nos momentos que não está em casa e que vem por prazer para a escola, que ele faça algo produtivo. Então, na medida do possível, a escola oportuniza isso aos alunos. Às vezes, ela consegue fazer com que o conteúdo lá da sala de aula do professor, ele saia da sala de aula, e como aconteceu agora no mês de setembro, né, que nós tínhamos a semana, que era o mês da literatura, né, isso dentro do calendário da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, né, que todas as escolas estaduais no mês de setembro têm que trabalhar, ou seja, lembrar, incentivar o mês da literatura, e foi o que a gente fez. Então, nesse mês foi oportuno, né, então foi o momento que já dentro do calendário da escola, do plano de trabalho do Centro dos Professores de Língua Portuguesa, eles já haviam contemplado dentro do conteúdo, né, aquilo que já traz, que tem que ser trabalhado dentro do currículo, né, traçar já algumas ações, né, trabalhando o conteúdo em sala e depois, no final do mês, trazendo isso para além do muro da escola. E para mais pessoas também, além da comunidade escolar, né? Eu pude visitar lá, achei muito interessante, até porque o Colégio Laranjeiras é um colégio que trabalha permanentemente, né, a questão da leitura. Eu estive na biblioteca de vocês, enquanto a professora Eliane Cezimbra estava, até mencionei ela na matéria, estava com os alunos fazendo uma atividade que daí eles escolhem uma literatura espontânea, né? E aí tem até o depoimento de uma aluna do quanto que eles se sentem bem fazendo isso, porque o ato livre de ler, né? É isso que forma leitor. Exato. Então, dentro do projeto político-pedagógico da escola, precisamente dentro da língua portuguesa, né, um dos objetivos é o incentivo à leitura, né? Então, nós temos a seguinte prática dentro da escola, né? Desde o 6º ano, né, eles têm que começar as leituras. E como que acontece? Então, as professoras tentam, de todas as maneiras, mas também nós temos a questão da leitura que a gente diz de lazer, de prazer, onde o aluno vai na biblioteca e escolhe o livro, né, para fazer a leitura. E outro momento, né, que essa leitura acontece em sala de aula, que é a leitura que a gente diz orientada, que é aquele livro que o professor escolhe, né, onde todos da turma vai estar fazendo a leitura. Por exemplo, o Pequeno Príncipe, o 6º ano, todos leram O Pequeno Príncipe. Isso ano passado. Esse ano, não sei se eles tiveram esse mesmo título, onde eles trabalharam. Todos tinham esse título,
fizeram a leitura mais, digamos, investigativa, a leitura mais orientada. Interpretação. Exatamente, né? Então, onde a professora poderia fazer um trabalho maior em cima dessa leitura, devido aos alunos todos terem feito, né? E então é um momento que o aluno, cada livro tem um objetivo, né? Então, quando o professor escolhe o título, ele tem já um objetivo maior, né? Que é a questão que hoje a gente não consegue entender, compreender que não seja dessa forma a questão do incentivo à leitura, porque é a leitura que vai humanizar, é a leitura que vai fazer o outro se colocar. As disciplinas necessitam de leitura e de interpretação, né? Exatamente. Não se aprende matemática se não souber interpretar, nem química, nem Exatamente. física, né? E aí quando você falava, né, dessa oportunidade que os alunos têm de sair, mesmo não estando em sala, de estar em contato com alguma exposição, com algum pôster, com alguma coisa ali que remeta ao aprendizado em si, né? A história, a literatura. Porque o aluno, nessa fase de criança e adolescente, ele está muito curioso, né? Ele, sendo de uma forma atrativa, ele vai olhar, ele vai querer saber o que é, né? Exato. É uma questão de aproveitar a fase do aluno mesmo. Exatamente. E isso é uma grande, digamos assim, importante, que eu acho que a gente tem atingido, pelo menos tentado, e avançamos muito a questão das obras literárias, que há algum tempo nós tínhamos um número reduzido, né? Mas ao percebermos realmente e estabelecer como prioridade a leitura na escola, a gente tem hoje, acredito que uma biblioteca muito, muito boa nesse sentido, onde o aluno tem a leitura, digamos, mais aquela leitura comercial que às vezes eles gostam, né? Mas também tem boas literaturas, né? Então, os clássicos. Exatamente, os clássicos que nós não podemos deixar para trabalhar somente lá no ensino médio, exatamente isso, porque não daria tempo. Então, o que a gente faz hoje, e alguns anos atrás nós não fazíamos, era isso, deixar a literatura clássica mais lá para o ensino médio. E não daria tempo. Então, hoje, desde o 7º, 8º ano, eles já começam a ter contato com esse tipo de livros. E que no início até pode ser uma leitura difícil, mas ela sendo feita em sala, orientada, ela fica mais fácil para o entendimento do aluno. E quando chega no ensino médio, eles já tiveram uma boa bagagem e depois pode pegar Virou rotina, já vai ler com muita tranquilidade, sem estresse, sem nervosismo para o vestibular. Exato. É esse o objetivo da leitura, né? Exatamente. O contato, né? Isso. Desde então, pequeno. Como você está falando da biblioteca, né? Então já vamos falar um pouquinho da biblioteca. A importância desse espaço na escola é imprescindível, né, Sirlei? Porque a gente observa ali, no caso do Laranjeiras, que vocês têm todo um estímulo, assim, até mudando a biblioteca para que ela não fique sempre do mesmo jeito, né? Sempre tem ali alguma coisa interessante. Agora, nesse momento, eu vi ali que vocês estão com um espaço de literatura cheio de almofadas para que eles sentem no chão, sobre alguns colchonetes ali, porque já diferencia, né? Já sai um pouco desse formalismo. E o aluno, né, nessa idade, ele gosta disso, né? De se sentir um pouco mais descontraído, enfim. E também o preparo da pessoa que atende na biblioteca, né? Porque eu já vi aluno chegar em biblioteca, querer um determinado livro, a pessoa dizer que não sabia se tinha e sequer ter olhar para a cara do aluno. Então, isso não pode mais acontecer nas nossas bibliotecas, né? Acho que a gente também, como sociedade, precisa vigiar para que isso não aconteça, porque ali você mata o sonho de um aluno, né? De uma criança, né? Se você... Gente, ele veio até ali, ele procurou um livro, né? Isso realmente a biblioteca é um espaço que tem que ser encarado pelo aluno gostoso. E a pessoa que está lá atrás daquela mesinha também tem que ser uma pessoa agradável, né? Que gosta da leitura e principalmente do espaço, né? Onde está e vai receber aluno. Então, nós temos hoje uma bibliotecária que realmente gosta desse espaço e conversa muito com as professoras de língua portuguesa. Então, geralmente, ela está tentando, na medida do possível, agregar alguma coisa, trazer algo, né, fazer com que o espaço fique mais gostoso, atrativo. Até resgatando um pouquinho, porque na verdade a Daiane, ela é
historiadora, né? É uma professora historiadora que está ali, tem tudo a ver, né? Porque o historiador gosta muito disso, da leitura, do livro, né? Mas ela é capacitada, ela fez formação. Não, exato. É a questão de cultura, né? A pessoa pode não ter feito assim um curso específico, alguma coisa de sentido, mas quando o ser humano, né, é um pouquinho aberto para, digamos assim, para compreender o outro, o espaço, a importância da sua função, né? Ter clareza disso. Qual que é a importância da biblioteca num ambiente educacional? E as nossas escolas, nenhuma tem bibliotecário, né, com formação em biblioteca? Não, hoje não acredito. Tem atendentes em biblioteca. Exatamente. A Secretaria de Estado da Cultura dá essa formação. Nós trouxemos, ano passado, como Conselho de Cultura, sim, lembro, uma formação para os atendentes em bibliotecas. Muitas escolas que a gente convidou não foram, mas quem foi muito válido, né? Porque foi dada uma formação muito esclarecedora, né? Com elementos que favoreciam ali para a pessoa entender esse mundo do aluno, né? Que trazem realidades tão diferentes. E a Daiane era uma que, né, incentivou muita gente aí, estava lá. Então, assim, é trabalhar com aquilo que temos, né, Cirlei? Exatamente isso. Porque a gente pode arrumar mil e uma desculpa para não fazer. Tentar fazer o melhor com o que nós temos no momento. Não esperar ter algo para que você, né? Isso se torna muito... O Mário Sérgio Cortella fala muito isso. Da mediocridade, né? E eu me identifico com isso quando eu entro lá na tua escola. Exatamente. Inclusive, a gente está lendo um texto dele hoje para trabalharmos amanhã com os professores. Porque realidade difícil há em todo lugar. Né? Ali na tua escola parece lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que vocês têm os desafios e são ferrenhos muitas vezes, né? Exatamente. Trabalhar com pessoas, por aí só já é, né? Cada um ali tem a sua opinião, enfim. Mas o barco anda, né? E anda pro mesmo rumo. Então, tem um segredo aí, né? Qual que é o teu segredo? Olha, penso que com o passar dos anos, né? A experiência conta muito, mas vejo que hoje um gestor ele tem que buscar também, a experiência ajuda, agora ficar esperando que você aprenda em serviço, como diz o só errando, não é muito legal, porque alguém perde com isso. Eu busquei algumas formações em termos de gestão escolar, né? O que me ajudaram muito, né? Mas é tentar fazer o trabalho coletivo, sabe? É acreditar na equipe, né? Tentar, na medida do possível, dividir todas as angústias, os desafios, trabalhar com todas as pessoas que estão na escola dispostas. Dar espaços. Exatamente, a caminhar junto, né? Ter um objetivo, né, enquanto gestor, e dividir esse objetivo com os demais, né? Porque como diz um ditado, uma andorinha não faz o verão, né? Então é o trabalho coletivo, sabe? Contar com todos que puderem, né? E colaborar. O exemplo, né? E o exemplo, exatamente. A gente sempre tem alguém, ou em algum momento, que você achou interessante a postura, ou uma fala, ou um exemplo, né? Então você modo de agir. Exatamente. Então a gente tenta ser exemplo, né? E lembrando qual que é principalmente a função de uma escola pública, né? E esse exemplo, principalmente na pontualidade, né? Porque a gente vê a dificuldade que é para tocar algum projeto, eu que trabalho com projetos em escola, né? Porque parece que o aluno, ele acha às vezes que, perdi um ensaio. É um ensaio. Mas às vezes tem um momento de estreia de uma peça de teatro, por exemplo, que um ensaio vale compromete 5 anos, o coletivo, né? Né? Se aquela pessoa não foi... Então, eu, como tenho uma vivência em escolas, claro, não pontual como você, né? Mas assim, eu toda semana estou dentro das escolas também. A gente sente que há uma necessidade de trabalhar essa formação de comprometimento dos alunos, né? Não sei se ali na sua também, embora seja, né, a gente sabe que é outra história ali já, né? Mas também ainda vocês resvalam nisso? Nessa questão da responsabilidade, certamente, né? Hoje o ser humano
vive né, uma série de coisas, parece-me, que são mais importantes com aquilo que no momento eles estão comprometidos. Então, a gente sim, né, principalmente os alunos, eles, por mais que você sempre tente trabalhar a questão da responsabilidade, as regras, as normas do colégio, onde é colocada para os pais nas reuniões, para o próprio aluno no início do ano, o regimento interno do colégio, deixando claro qual que é a obrigação, qual que é o direito, qual que é o seu dever, mas ainda há um desafio, sim, diário, na questão de pontualidade, de responsabilidade, sabe? E às vezes, né, estamos num momento assim já, onde estão todos estressados, cansados, né? Que se você não repensar a forma como você vai agir nesse momento, é fácil perder as rédeas. Então, por mais que você trabalhe o ano todo a questão de chegar no horário certo, cumprir suas obrigações, porque lá no final isso vai ter um resultado. Vai chegar dezembro e você vai ter Exatamente isso. Então, às vezes, precisa ter umas medidas assim mais rígidas, né? Tipo, chegou atrasado, não entra na sala, para que ele comece a sentir e que vai perder alguma coisa, e claro que perde, é o conteúdo lá na sala, para que eles tomem consciência que aquilo realmente é uma coisa que tem que se levar a sério. Então, e aí é um desafio diário, né? Eu, cada vez assim que tenho convivido mais no ambiente escolar, eu fico ainda mais admiradora de vocês, professores, porque assim, é fácil desanimar, né? É fácil. E tem os professores que desanimam. Assim? Tem uns que daí não fazem mais do que chegar, dar aquela aula dentro daquele cronograma que tá ali. E deixar o relógio passar, né? O tempo passar. Isso eu acho que já chegou num ponto daí que é uma tristeza, porque tem que sentir prazer nisso, né? Tem que ser prazeroso para quem tá recebendo a aula, para quem tá dando essa aula. Então, cada vez que eu vivencio o ambiente escolar, eu fico, nossa, acho que não tem trabalho mais difícil que ser professor, né? Porque você lida com uma série de pessoas, cada uma com uma peculiaridade, né? Eles trazem cada história, né? E aí eu também tenho isso nos meninos que eu trabalho oficinas, né? Dos motivos pelos quais às vezes acham mais prioritário do que aquilo que a gente combinou, né? Que está dentro do combinado, assumem compromissos posteriormente. Então é um desafio e, né, não tem outra coisa a dizer, é o mês do professor, até por isso também a gente está começando essa série de entrevistas com direções de escolas para a gente valorizar esse trabalho. É amor, né? Ser professor é amar, é ter, digamos assim, muita paciência, é como a gente lida com o filho mesmo. Exato. Na realidade, você tem que ter assim, realmente, cada dia, parar, pensar, respirar fundo, porque a especificidade, não adianta, se você tem 600 alunos, você pode esperar que você vai ter inúmeras situações diferentes uma da outra. E tem um momento que você tem que realmente parar, escutar e tentar ver como que você pode ajudar todos esses que todo momento estão chegando com uma situação diferente. E muitas vezes extensiva à família, né? Nossa, hoje, se nós tivéssemos assim que trabalharmos, se nós trabalhássemos só em relação, preocupação só mesmo com o conhecimento acadêmico, nossa, isso a escola acho que não se tiraria de letra. Mas hoje, devido toda essa mudança que a sociedade está passando, novas exigências, isso vem para a escola assim com uma carga muito, muito grande. Então, hoje diríamos assim que uma equipe pedagógica, um gestor, ele utiliza, digamos, muito mais de 50% com situações específicas de cada criança que aparece ali. E vocês não acreditam, mas são muitas. Problemas de todas necessárias, não só de aluno, preciso conversar sobre isso, ou mãe, pais, com situações que muitas vezes você pode só escutar e dar um conselho, mais uma orientação, mas situações assim que fugiriam completamente da alçada da escola. Mas hoje a escola, não sei, ela está entrando... Não se restringe à educação. Não se restringe, e parece-me que pelo que a gente analisa, percebe que a tendência que a gente achávamos que era de diminuir, isso, ela está cada vez se alargando, abrindo muito mais para os
assumindo outros problemas que não deveriam, mas alguém precisa olhar para esses problemas. Então, na medida possível, a escola tenta ser mãe e pai, né, e sei lá mais o quê. Afinal de contas, envolve o aluno, né? E aí você para e pensa, quem está no meio disso é um adolescente que realmente está pedindo socorro. E alguém precisa olhar para essa criança, né? Cirlei, obrigadíssima pela sua participação. Nosso parabéns com todo carinho para os professores, pelo Dia do Professor. E esperamos tê-los mais vezes aqui, você, os professores da escola, tem professores de arte, né? Também, para vir falar aqui das iniciativas culturais, né? Vocês estão ali com dança, com teatro dentro da escola, tem a fanfarra. Exatamente. É uma escola que, de fato, incentiva a cultura e não é por não ter dificuldade, porque também tem. Exato. Eu acho que hoje dizer que uma escola, até a privada tem, mas a escola pública tem muito mais, né? Pelo número de aluno que ela agrega, né? E pelas situações diversas que ela passa, né? Financeira e tudo mais, onde ela conta, claro, com um pouco da ajuda do Estado, mas a grande mantenedora hoje, podemos dizer assim, de uma escola acaba sendo os próprios pais, né? A PMF, os órgãos colegiados que realmente são os parceiros. A gente sabe disso, né? E o pai precisa compreender, né, o quanto que é importante essa presença ali, né? Atuando junto com a escola, participando dos eventos, ajudando, né? Às vezes ir lá ajudar no dia é uma forma muito grandiosa de contribuir. Te agradeço muito, tá acabando o tempo, mas, né, parabéns. Eu que agradeço a oportunidade, né? Obrigada por esse bate-papo. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Todo mundo sabe, ou pelo menos devia saber, que o futuro da humanidade e o desenvolvimento de uma vida melhor passa pelas mãos de um professor. O pai e a mãe, ao ensinar seus filhos os valores de vida e a construção de concepções filosóficas fortes, atuam bravamente como professores. A música é um tema que vai de encontro ao ser professor. Ao ensinar música às pessoas, se observa claramente um mundo invisível que tem muitas vibrações e cores, e que retratam a cultura de um povo. A música nos une e nos enriquece completamente, independente de qualquer quantia em dinheiro que possamos ter. Agora você sabia que muitos artistas da música mundial têm em seu currículo o privilégio de ter sido um professor? Eu vou citar alguns deles. Renato Russo, que é muito conhecido por ter sido vocalista da Legião Urbana, que é uma banda que até os dias de hoje vende milhões de discos, foi professor de inglês durante alguns anos em cursinhos particulares. Gene Simmons, baixista e compositor do Kiss, é bacharel em educação e foi professor de 6ª série do ensino fundamental durante alguns anos em Nova York. Sting, que é o vocalista do The Police e atualmente em carreira solo, foi professor de inglês de escola primária na Inglaterra. Brian May, guitarrista do Queen, que é uma banda mundialmente conhecida, é graduado em matemática e física e doutor em astrofísica, e atualmente está como reitor da John Moore University de Liverpool, na Inglaterra. Agora fique com a música Message in a Bottle de Sting. Rescue me before I fall into despair. I'll send down their souls to the world. I'll send down their souls to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known this right from the start. Only hope can keep me together.
Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É Campo Aberto para a Cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo Aberto para a Cultura. Apresentação, produção e direção, Celi Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, pizzaria e hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve chopp Colina, o melhor da região. Eventos, festas e comemorações, Chopp Fest Casa Nostra. Disque Chopp 3635-5679. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.